Você falou nesse lance aí do Cacique e tal, foi que você viu que você queria viver de música e tal. E pra tu não deve ter sido um problema em casa, porque a tua família era uma família de músicos. E então já tinha ali uma história antes de você aparecer com essa loucura, com essa doideira de quero ser artista. Não, aí que vem agora a realidade Ah, dos fatos. Minha mãe não queria que eu seguisse, minha avó também não, principalmente minha avó. Não, você não tem que seguir isso daí, papai, mas por quê? obrigado, cara. Não, porque na família ninguém deu certo. Eu acho que você. Eu não- tipo, é aquela super proteção, né? Aham. Eles queriam que Ninguém, você tipo, saísse dali daquele lugar. ninguém deu certo. Aí eu falei, pô, de repente eu vou tomar um cascudo, mas vou perguntar, por que, mas vem cá, por que ninguém deu certo? Por que a senhora não deu certo? Perguntei para minha avó. Porque eu tive que optar entre a música e a família. Minha mãe, a mesma coisa. Teu pai mandou eu escolher, porque meu pai, minha mãe roubava muita cena. E as histórias que eu escuto da minha mãe são assim. Pegava o microfone, meu irmão, Todo mundo parava pra todo ouvir. mundo parava para olhar. Parava para ouvir, porque sempre foi Devia muito ser muito carismático. bonita também. Também, muito carismática. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu já peguei como referência. Peraí, minha família não deu certo porque todo mundo foi muito fraco nas suas decisões ou na sua personalidade. Não é nem que não E deu certo. naquela época, então, aquela época a mulher não tinha liberdade, não era tão evoluída como é hoje. Sim. A mulher hoje ela consegue decidir o lance. Naquela época ainda estava naquele machismozinho. Sim, eu tô falando de fajuto. 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Exatamente. E aí eu falei assim, então, bicho, a primeira mulher que eu mandar eu escolher entre a música e ela, É a música. boa sorte pra ela, mas é a música. Chegou a acontecer na tua vida no Chegou, começo? chegou. É? E tu escolheu a Fizeram música. reunião pra mim, pô, Eita porra. no Jacaré. É mesmo? Não, porque eu não sei o quê, esse rapaz aí não quer nada com nada. E eu trabalhava, hein? Eu trabalhava porque o dinheiro que eu ganhava, eu dava uma graninha pra minha mãe e pagava um professor pra me dar aula de cavaquinho ou de violão clássico. Eu estudei violão clássico, mas a minha intenção de tocar é para compor, porque o violão para compor é muito melhor. É. Então eu tinha que trabalhar, mas só que já passei assim um período desempregado. Eu fui muito chamado de sonhador, eu fui chamado de vagabundo, porque ainda tinha aquela coisa da marginalização que o samba sofreu, né? Então aquilo foi passando de geração para geração. A grande maioria foi muito discriminado. E aí, cara, ainda tinha vadiagem naquela época, aquele famoso. Que os caras prendiam os outros por estar na rua. Então, tipo, na cabeça deles, aquilo não tinha acabado ainda. Porque quando a gente mora no morro, quando você só desce o morro para trabalhar, para estudar, ou para ir na casa de algum parente, ou para ir, de repente, num botequim lá embaixo, mas o maior tempo você passa no morro, principalmente a criança. Então a gente não tinha noção do que estava acontecendo na rua. Entendi. Entendeu? Então, essa coisa de daqui a pouco ele sobe. Eu escutei muito isso. Ah, daqui a pouco ele sobe. Todo mundo sobe. Só que eu botei na minha cabeça, só que eu não queria ser artista. Ainda tem essa diferença daquela época para hoje. Como é que é isso, então? Tu Eu queria ser compositor, eu queria aprender a tocar o instrumento para mostrar para aquele cara que eu estava assistindo ele tocar, para ele ver que eu aprendi também, o que é que ele acha. Entendi. A cabeça nossa era essa. A gente queria aprender a tocar para poder tocar na frente dos caras. Para poder chegar no cacique, aquilo pra gente era muita coisa. Do cara chegar e te ver na mesa ali tocando com todo mundo. Mas os caras que estavam lá no Cacique lá não vieram do mesmo lugar ou de um lugar parecido que tu na época? Não era a galera também de favela, a galera de A morro? grande maioria. Então não tinha ali uma galera pra tu se espelhar. Eu sei, mas só que naquela época ali, a ambição não era artística. A tua ambição especificamente. Não de ninguém. É mesmo? É, porque antigamente era pagode de mesa, não tinha cantor. Quem cantava era o povo.
A gente só tocava. E era muito bonito o cara chegar e te pedir um tom, e, pô, principalmente o som do banjo, né? Porque foi um som que eu sempre fiquei muito emocionado com o som do banjo, que foi praticamente introduzido pelo Almir Neto. Aquilo eu achava muita onda aquilo. Achava legal você ver um artista na televisão, mas a gente achava que era muito difícil chegar ali. A gente achava que era difícil. Mas aqui estava muito mais perto. A gente não entendia como é que um cara gravava um disco. A gente tinha a menor noção, mas a gente sabia que aprender a tocar um instrumento era legal.